Olá, escorpianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Escorpião. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Escorpião. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados para os queridos, olha que lindo isso, gente, para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Que linda essa energia para vocês, hein? Gostei. E temos transformações aqui, hein, meus queridos? Transformações na direção do melhor, na direção desta força interior, da sua força interior, da sua conexão com quem você verdadeiramente é, com a sua verdade interior, com a nossa essência. É tão importante quando a gente faz essa conexão, é tão importante quando a gente estabelece esse contato profundo com a nossa verdade e a gente deixa para trás tudo aquilo que não compõe o cenário dessa nossa verdade. Tão gostoso essa... É como se a gente levantasse um véu, né? E seguisse num novo caminho. Que linda essa leitura para vocês, gente. Tem uma energia aqui de poder pessoal, uma energia de força espiritual. Quando eu falo dessa força espiritual para vocês, estou me referindo à força da sua essência, tá bom, meus queridos? Da sua divina presença eu sou. E aqui, com essa lótus, me traz exatamente esse florescimento de toda essa mudança que vem aqui para vocês. Então, a flor de lótus que representa essa... Até tem uma frase de Thich Nhat Hanh que diz: sem lodo não há lótus. Então não há como a flor de lótus desabrochar sem a existência do lodo. E quando ela desabrocha, quando ela floresce, nenhuma gotinha de lodo fica nas suas pétalas. Então aqui são vocês, meus queridos, despertando para um novo momento, abrindo as asas e voando, literalmente aqui, né, com essa pomba, abrindo as asas e descortinando aí um novo horizonte para vocês de despertar de consciência, de conexão com a sua autenticidade, com o seu poder pessoal, com a sua individualidade, né? Que não quer dizer se isolar, mas com as suas peculiaridades, com a sua autenticidade. Né? Linda essa frequência para vocês. E aqui, gente, vocês abrem então com essa energia de estarem partindo, de estarem saindo aí num novo horizonte. Tem uma energia de dar as costas para o passado, lembrando que esse passado pode ser sobre um passado longínquo ou pode ser sobre um passado recente. O que eu quero dizer com isso para vocês que vêm aqui através das energias das cartas? Pode ser que seja sobre um acontecimento que já foi há muito tempo,
tá? E agora é aquele ponto de virada, ou pode ser que seja sobre um acontecimento mais ou menos aí recente, ok? E que você realmente corta isso da sua vida, limpa, purifica, né? E segue dando rumo a um novo horizonte para vocês. Aqui vem uma mensagem muito forte do real motivo de vocês estarem realmente dando as costas para esse passado. Importante abrir um parênteses aqui quando eu falo sobre essa energia de dar as costas para o passado. Não quer dizer que o passado não é importante, pelo contrário, o passado ele se faz importante porque é graças a ele que a gente existe nesse agora. Mas quando o passado é recheado de questões emocionais que viram como um bloco nas nossas vidas, ou quando e também, né, esse passado também nos trouxe muitos motivos para estarmos nos preocupando, aquilo fica consumindo a gente, mentalmente falando e emocionalmente falando. Então, quando isso vem recheado, né, quando esse passado vem recheado de aspectos negativos para o nosso florescimento, para o nosso fluir na vida, né, assim como a lótus, então é necessário realmente cortar a conexão com o passado. E aqui vem essa ligação com a energia do nosso ano de 2025, que é um ano regido pela potência do número 9 e que vem trazendo muito dessa expertise, muito dessa frequência. Por quê? Porque o ano 9, ele também, pela astrologia chinesa, ele é o ano da serpente. Então, é aquele ano que vem trazendo aquelas energias da expertise, da estratégia, do movimento pela vida. Então pensa, né, na forma como uma cobra se movimenta, como uma serpente se movimenta. Então esse traquejo e fluindo por entre os obstáculos, mas seguindo em frente, não ficando parado ali naquele ponto, e sim encontrando soluções e definindo novos rumos. É exatamente isso que vem aqui para vocês, para que haja a expansão, para que haja a movimentação. Então tem uma correlação muito grande com as frequências desse ano para vocês, tá? E esse ano que vem falando também sobre essas questões que não vão mais seguirem conosco no decorrer da caminhada. Então, por ser essa energia de ano 9, é um ano que estabelece aquele ponto pacífico. Daqui para frente não tem mais esse tipo de situação, não tem mais aquele tipo de cenário em que eu me via tendo que, sabe o que eu sinto aqui para vocês? São aqueles cenários que pode acontecer isso num trabalho, pode acontecer isso em qualquer tipo de relacionamento, às vezes relacionamentos familiares, às vezes relacionamentos afetivos, amorosos, mas é muito sobre aquela sensação de perda de potência e você se vê calando e você se vê silenciando e segurando, controlando as suas emoções para não para que a coisa não fique assim, não tome uma magnitude maior da situação. Então, assim, é o tipo de conversa, é um tipo de relacionamento em que apenas uma pessoa prevalece. E aí, o que, que você faz no meio dessa situação? Você se vê no papel de se anular. Só que isso vai criando um bloco emocional. E ainda por cima, quando a gente chega com os nossos próprios pensamentos, que são aqueles momentos em que a gente se vê com a nossa própria verdade, aqueles momentos em que nós estamos a sós com a nossa própria presença. Então, quando a gente vai, por exemplo, tomar um banho, quando a gente vai deitar, né, e a gente se vê ali, ou em qualquer outro momento em que você venha a fazer esse autoestudo, como eu falo para vocês, que Aristóteles levantou isso já lá há milhares de anos, né? Levantou isso e ele falava que saber-se é o início de toda a sabedoria, e aqui vem essa sabedoria para vocês, representada nesse arquétipo. E aí, nesses momentos em que a gente tem esse contato com a nossa sabedoria íntima, profunda, esse contato que a gente tem com a nossa verdadeira essência, vem à tona por conta de tudo aquilo que você segurou, vem à tona
sabe, aquela preocupação, vem à tona aqueles pensamentos que você não consegue concatenar nada. Então, por exemplo, se for sobre um trabalho, como que você vai com a mente descansada para realizar o seu trabalho se o dia anterior foi um verdadeiro caos? Entende? E aí você não tem uma estrutura para segurar um novo dia. E aí imagina como é que você já começa. Eu consigo ver isso, gente. Meu Deus do céu. Como é que você levanta para ir fazer de novo a mesma coisa, né? Se apresentar lá no seu trabalho. Enfim, eu estou usando o exemplo do trabalho, gente, mas pode ser perante alguém da sua família, alguma situação que você esteja vivendo dentro de qualquer tipo de relacionamento, isso pode acontecer. Por quê? São relacionamentos em que as pessoas não veem essa troca e essa possibilidade de conversa. E esse ano é até um dos motivos de vocês realmente cortarem. Por quê? Esse corte que eu falo é o rompimento. Então, assim, é realmente deixar ir e partir num novo horizonte, tá? Então, assim, não dá para se relacionar com uma pessoa dentro de um cenário em que não haja a compaixão, não haja o altruísmo, não haja a empatia, que é o fato de você se colocar no lugar do outro. Qualquer tipo de relacionamento, ele passa a ser como se fosse um empreendimento. Então pensa, se você está dentro de uma empresa e dentro dessa empresa só há um caminho de via, né, via única, não tem uma mão dupla, não há uma troca, então obviamente essa empresa não vai ter um crescimento muito bom, muito adequado por conta dessa falta de entrosamento com os seus colaboradores, entende? E isso vale para um relacionamento afetivo e amoroso, é um relacionamento que está fadado ao desfecho, ao encerramento. Por quê? Porque não dá para se relacionar com uma pessoa que é apenas uma verdade que impera, não há troca. E não há também a possibilidade da outra pessoa somar. Nesse caso são vocês não conseguem somar. E aí o que, que você se vê? Você se vê com aquela, às vezes é a raiva, às vezes é uma fúria que vem, né? É um desgosto que vem. Por quê? Porque você vai somatizando e aquilo vai ficando um verdadeiro bloco, como eu falei. E aí, gente, é lambança na certa, né? É lambança na certa. Para que isso não fique, né, maior do que já está, o que, que você decide? Você decide realmente falar assim, olha, meus pensamentos já estavam há muito tempo me dizendo o que fazer. Entende? Meus pensamentos já estavam me mostrando que era o momento da mudança. E olha aqui que linda, essa borboleta aqui e aqui as borboletas se multiplicaram, ou seja, aquilo ficou muito maior. Então, a vontade de mudar, e Albert Einstein falava muito sobre isso, sobre essa questão da vontade, que é maior até, é a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos. Então, é chegado o momento em que você decreta, afirma isso para você e fala assim: chega, não dá para continuar desse jeito. E aí vem aqui toda uma questão de um planejamento para que você possa sair desta situação. Ok? Então, assim, é algo pensado, é algo discernido, é algo que se conecta também com a energia do nosso ano. E aqui tem até o passo a passo, né? Do 8 para o 9. Então, é um passo dado, um passo na frente do outro, muito pensado e muito deliberado. Esse ano também é regido pelo arcano, perdão, do eremita. Então, cada passo do eremita, ele é feito premeditado, ele é deliberado, ele não sai andando por aí fazendo tudo à torta e à direita, não, pelo contrário, ele pensa, ele observa, ele avalia. Então assim são vocês, limpando, purificando os pensamentos e alicerçando muito bem para onde você vai e o que você vai fazer. Exemplo, a saída daquele trabalho. Ok, eu já sei que aquele trabalho não dá para ficar, eu não tenho mais essa estrutura emocional, porque blocou, não está fluindo dentro de mim, não tenho amor mais por aquilo que eu faço, e você pode levar isso para um relacionamento, eu não tenho mais um sentimento por aquela pessoa, né? Não tenho mais cabeça para realizar aquele trabalho, então assim, preciso arrumar outro trabalho. Então você só sai quando você já tem aquele trabalho.
E falando sobre a possibilidade, de repente, se for sobre um desfecho de um relacionamento afetivo e amoroso, você só vai sair ou só vai terminar esse relacionamento quando você já estiver com tudo muito bem certo aqui, tudo muito bem assertivo para vocês. Tem uma energia de decisões pontuais, pensadas e muito diligentes. Então tudo está num contexto muito harmônico, embora dentro de você já chegou naquele ponto máximo, né? Você não perde a cabeça, entende? Você faz tudo de forma muito bem estratégica, assim como o exemplo do ano da... Olha, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Assim como o ano da serpente. Eu quero fazer um mantra com vocês. Deixa eu tirar mais 2 cartas aqui. Olha, é a confirmação para mim. Nossa, isso aqui é tanta confirmação para mim, gente. Tem tantas coisas aqui. Fundo deck. Olha, meu Deus do céu. É uma confirmação atrás da outra. E aqui tem muitos desses tons do amarelo. Gostei dessa energia para vocês. Eu quero fazer com vocês um mantra de poder. Vou deixar aqui esse deck, que é o nosso primeiro mantra, tá? No decorrer da leitura virão outros mantras que nós vamos fazer juntos, vamos unir os nossos corações, mas é sempre importante lembrar vocês que os mantras, eles são a impressão, eles funcionam como uma impressão energética da leitura em questão. Então, quando você faz o mantra, quando você escreve aqui embaixo nos comentários o mantra, você está ativando esta energia desta leitura na sua vida, tá bom, meus queridos? E é por isso que eu quero fazer este primeiro mantra com vocês, que tem muito a ver com a energia do ano. É o nosso mantra luz para o ano de 2025. Então, quero trazer essa energia para vocês agora neste exato momento. Vamos juntos unir os nossos corações e vamos fazer este mantra juntinhos? Então, para você que já sabe qual é o nosso mantra do ano de 2025, já capricha e já vai escrevendo aqui embaixo nos comentários. E para você que ainda não sabe, vem comigo e vamos juntos fazer este mantra, que é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas e eu decreto está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então escreva aqui embaixo nos comentários se esta leitura ressoa para você. Escreve aqui embaixo este mantra e ativa esta energia poderosa para vocês, de força, de poder, de coragem. Eu quero fazer um outro mantra na sequência, que é o seguinte: eu sou força, poder e coragem. Eu sou força, poder e coragem. E assim é. Tá bom, meus queridos? Capricha. Escreve direitinho aqui embaixo para não perder a energia do mantra, para não perder a potência do mantra. Tá bom, meus queridos? E leva com você essas palavras e você pode e deve estar fazendo juntamente com esta leitura também os mantras da leitura anual. Tá bom, meus queridos? Capricha e assiste também a sua leitura anual. Vou deixar o card aqui para vocês da vossa playlist Escorpião 2025, tá bom? Gente, dentro desta playlist, é importante falar isso para vocês, tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Escorpião neste ano de 2025, tá bom? E a leitura anual é a primeira que vai aparecer na playlist. A gente já arrumou para vocês, tá super fácil. Clica lá na playlist, é o primeiro vídeo, tá? E aí você assiste a sua leitura, lá tem outros mantras para você fazer e ainda tem também as ativações energéticas, tá bom, meus queridos? Se você não assistiu, aproveita e maratona. E vamos lá, eu vou embaralhar aqui e já falo para vocês das outras cartas. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito
aqui no canal. A você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão também ao apoio dos nossos queridos membros. Gratidão a todos vocês por todo esse carinho, por toda essa energia linda que vocês emanam na minha direção, na direção de toda a minha equipe. Estejam certos que chega sim, essa energia belíssima, chega aqui sim nos nossos corações, como um forte e poderoso abraço de luz. E é por isso que eu sempre abençoo a cada um de vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, iluminando, protegendo, guiando os vossos passos aqui, agora e por todo sempre. E assim é. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Quais são os recados, quais são as chaves douradas da nossa querida Mãe Terra para os queridos regidos sob o signo de Escorpião? Fundo do deck. Olha o que veio aqui. E aqui trazendo uma pergunta. Vocês sabem que as leituras aqui do canal, elas são leituras reflexivas. São leituras para que a gente possa refletir sobre as nossas próprias vidas. Então, muito perfeito essa carta ter vindo aqui. Muito, muito, muito. Deixa eu ver o que veio, que eu tô curiosa para saber o que veio. Tempos de mudança, ventos da mudança. Olha que lindo, gostei demais. Bom, vamos lá. Deixa eu falar para vocês sobre essas 3 cartas que vieram aqui para vocês. São confirmações assim muito, muito, muito valiosas. Olha só que interessante. Essas cartas aqui, elas dizem para mim o seguinte: no momento em que você, assim, tem tantas coisas maiores para você viver, para você desfrutar na vida, do que ficar se preocupando com esse tipo de situação que drena as forças, que no momento em que você decide realmente entrar nesse fluxo, tempos, ventos de boas novas, sempre que a gente limpa, purifica o nosso caminhar e faz essa conexão, volta a se realinhar. Aqui tem a energia dos chakras também. A gente volta a se realinhar com o nosso verdadeiro caminho e para de ficar perto de pessoas que, obviamente, tiram a nossa força, fazem com que a gente diminua o nosso brilho para a gente poder caber dentro daquele determinado cenário, dentro daquele determinado relacionamento. Então, quando a gente alinha tudo isso novamente, limpa, purifica, transmuta, a gente entra no fluxo das forças do universo. E o que vocês vão começar a perceber, se é que já não estão percebendo, da mesma forma que acontece aqui na minha mesa, que para você que é novo, tá chegando aqui no canal, você vai perceber isso. As sincronicidades são cores de decks diferentes que se conectam, são mensagens que de repente eu acabei de falar e vem numa carta de oráculo, são umas coisas assim, muito, muito, muito legal ver essa movimentação do divino. Mas na verdade são apenas confirmações. Sabe quando a gente vai numa estrada e a gente vê assim, quilômetro tal? Então assim, você sabe para onde você está indo, né? Então quando você vê ali a placa da cidade, fala, poxa, eu estou no caminho certo. Então são como sinalizações do divino dizendo, opa, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, porque é tanta confirmação uma atrás da outra, entende? Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que cada vez mais você vai perceber que nessa mudança, que para alguns de vocês pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança de trabalho, não são mudanças para lugares muito distantes, tá? Mas aqui vem uma energia forte no sentido de, por exemplo, uma mudança de bairro, uma mudança para uma cidade próxima da que você estava, entende? Então assim, são pessoas que você vai se conectar naquele lugar que vão ajudar a você a alugar um determinado apartamento ou comprar uma casa que você queria, entende? Então assim, são auxílios e bênçãos, é o magnífico agindo e você desfrutando de tudo isso de formas inimagináveis.
sabe assim? Então, preparem-se, se é que vocês já não estão percebendo todas as sincronicidades do universo. E aqui, gente, vem também uma conexão com um fluir e uma abertura de caminhos que estava truncado. Por quê? Porque quando a gente não está bem, nada fica bem. Do contrário, quando nós estamos bem, tudo fica bem. Tá bom, meus queridos? É sobre sim, nós temos responsabilidades na vida, nós temos coisas, afazeres e tudo mais para a gente fazer? Temos. Mas o que não pode é a gente ficar carregando uma bagagem emocional e uma bagagem mental extremamente nociva durante muito tempo. Aquilo começa a deixar nossa vida totalmente fora do prumo, fora da sintonia com o magnífico, com as bênçãos, com as benesses, e a gente começa a perceber que realmente tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, obviamente, eu não estou bem. Então, aquilo que eu falei, por exemplo, o exemplo que eu disse de, poxa, mas como é que eu vou para esse trabalho desse jeito, com essa cabeça, não dormi nada à noite, fiquei pensando naquilo o tempo todo, como é que eu vou para esse trabalho? Como é que eu olho para aquela pessoa naquele relacionamento? Gente, eu tenho certeza que muitos vão escrever e vão confirmar isso. É horrível. Como é que você olha para aquela pessoa sabendo que já não tem mais nada ali e você convivendo com aquela pessoa, entende? Então, assim, por isso que eu falei, que é a mudança, tem que fazer um planejamento, não é simplesmente, eu vou saindo, porque do jeito que tá aqui, a grande atenção é não se descabela, não se descabela, não deixa o nosso lado mais instintivo, né, vir à tona, não deixa, controla. Eu sei que você já vem controlando já há algum tempo, mas não perde a cabeça, porque perder a cabeça agora não vai adiantar nada, entende? O que tinha que ter sido feito, tinha que ter sido feito antes, no decorrer do processo. Não foi feito, tudo bem, tá tudo certo. Vamos arrumar de agora em diante, entende? Muitas vezes a gente fica pensando, mas por que eu me permiti? E isso, gente, é uma coisa tão delicada para falar para vocês. E é por isso que eu sempre faço as leituras com todo amor e carinho, sabe? Por quê? Porque não é simplesmente eu sair falando um monte de coisa sem me preocupar com como isso vai chegar no seu coração, entende? A minha preocupação é sempre essa, né? Como que eu coloco as coisas para que você possa receber com muito carinho e receber o meu abraço junto, né? Porque eu não tô aqui para deixar ninguém pior, tô aqui para deixar melhor sempre, né? Essa é a proposta aqui do canal e sempre foi, sempre será. Então, por que às vezes a gente vai se abafando? Lembra daquele exemplo do apagador da vela? Que eu acho lindo, né? E um dia eu ainda vou conseguir achar um bem bonitinho para mim. Aí você vai lá e apaga a vela, assim. Por que a gente se permite que as outras pessoas apaguem o nosso brilho? E a gente vai ficando, né, naquele processo, vai guardando aquilo tudo dentro da gente. Por que a gente vai somatizando isso, vai colocando na nossa mala de viagem, né, nosso guia da vida? Por que a gente vai permitindo uma série de questões assim? Por N motivos. Por N motivos. Existem vários motivos que nos levam a agir da forma como a gente agiu, que às vezes não foi legal. A questão é perceber. Perceber o que não tá legal, esse é o ponto. O que a gente não pode é ficar pensando lá no que foi. A gente tem que pensar no passo que temos que dar daqui para frente. Por quê? Porque a consciência, ela está sempre mudando. Está sempre se expandindo. A energia da Lemniscata, do símbolo do infinito, está uma eterna expansão, um eterno avanço, um eterno progresso. Então, obviamente, a percepção que a gente tem do agora, a percepção que a gente tem nesse hoje, não vai ser igual à percepção do antes. Agora, o que a gente pode fazer é, daqui para frente, eu não quero mais que isso se repita, eu não quero mais ficar carregando uma estrutura
densa e que me distancia cada vez mais do fluxo, da abertura de caminhos, da conexão com o divino, entende? Eu não quero mais isso. Percebeu isso? Já é o ponto de virada. E isso vem através de um olhar profundo que liga lá na frase de Aristóteles dos saberes. Saber-se é o início de toda a sabedoria. Se a gente começa a perceber que, opa, tem alguma coisa ali que tá me deixando chateada, tá me deixando chateado, aquilo tá me deixando, né, com os meus pensamentos, eu não estou conseguindo raciocinar de forma plena, não estou conseguindo usar meus pensamentos de modo construtivo que me conectam num fluxo de prosperidade. Opa, tem alguma coisa errada aí. Como eu estou me sentindo? Então são perguntas que a gente deve se fazer. E dessa forma a gente vai se estudando. Esse arquétipo que vem aqui para vocês é uma pessoa extremamente autêntica, extremamente verdadeira, não só com os outros, mas principalmente com ela mesma, né? Estou falando sobre a energia do arquétipo, tá bom, meus queridos? Aqui é uma rainha, mas se atenha à energia deste arquétipo, tá? Então, assim, é importante a gente perceber as nossas emoções. Olha o que vem aqui para vocês, 4 em cima de 4, é um bloco, é um super bloco. A energia do 4 que traz essa energia da estrutura, da base. Só que aqui não é de forma salutar, é o momento de abrir as asas e emancipar, até rimou, né? Exatamente como essas borboletas aqui. Tá bom, meus queridos? E fluir também na direção de planos, de propósitos, né? Aqui tem uma energia muito linda de vocês estarem aí descortinando novos horizontes, se envolvendo com outros tipos de responsabilidades, mas que são prazerosas. Podemos trabalhar bastante? Exemplo. Podemos trabalhar bastante? Sim, desde que esse trabalho seja gostoso, desde que esse trabalho floresça, desde que esse trabalho nos faça feliz. Aí tá tudo bem, entende? Podemos estar, Anne, mas eu quero estar num outro relacionamento. Sim, ok, existe a responsabilidade de se estar num relacionamento afetivo, amoroso, que é o cuidar, é o zelo, é se colocar no lugar do outro, né? A via de mão dupla. Isso, existe a responsabilidade, o peso, entre aspas, dessa responsabilidade? Sim, existe, mas é gostoso. Existe a outra parte. Existe a doação que vem de um para o outro, a companhia, o crescimento que existe na lida. E isso você pode levar para outro tipo de relacionamento. Ou, por exemplo, esse meu espaço de trabalho que eu estou, eu vejo que é uma troca justa, né? Uma troca equilibrada, onde as pessoas, né, todas juntam, se unem para um propósito em comum. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês, né? Eu vou começar com essa carta aqui por causa só da cor, e vocês viram que lindo aqui? Que as cores elas vão caminhando em tons de, aqui o lilás, aqui vai ficando um pouquinho mais, aqui é um rosa, né, que vai indo para um lilás e aqui vai indo para um azul, exatamente aqui, né, esses tons que vieram para vocês. Eu vou começar com esse tom aqui, e aí a gente vai fazer, eu vou tirar a mensagem depois para vocês com um oráculo lindo que traz mensagens de Arcanjo Metatron, tá bom? Vamos lá, 47, intuição. E aqui é aquela carta que traz a pergunta. Mas o que a sua intuição está lhe dizendo? Eu gosto daqui por quê? Porque traz os olhos fechados e aqui o terceiro olho, que é o Agnya Chakra, o terceiro olhar bem aberto. Então, é sobre aquela perspectiva elevada. E sempre que nós estamos fazendo o exercício de se autoestudar, o que nós fazemos, é por isso que eu sou apaixonada pelo tarô, porque o tarô é muito mais do que apenas adivinhação, predição, é muito potente, mas muito, muito sábio, muito.
E eu me vislumbro cada dia mais com toda a sua sabedoria. Por quê? É como cartas na mesa. Esse olhar do terceiro olho do Agnya Chakra, é como cartas na mesa. Você tem tudo na mesa. Você sabe o que está se passando. Energy in motion, emotion, energia em movimento, emoções. Se as minhas emoções não estão fluindo, se eu não tenho mais aquele amor por aquele trabalho, por aquela pessoa, se aquilo não dá mais para mim, por que que aquilo tá assim? Como eu estou me sentindo? Opa, eu já percebi, não dá, eu não consigo. Solidificou, virou uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Parafraseando o grande poeta. Então, assim, não dá para fazer nada. Desse jeito, dentro do mesmo cenário, insanidade é querer que as coisas mudem e continuar fazendo sempre a mesma coisa. Albert Einstein. E aí é o momento de, opa, eu vou mudar. E ponto, decidi mudar. Um belo dia resolvi mudar, como diz na música, né? Então, o que a sua intuição está dizendo? Exatamente a energia que abre a leitura. Começa a partir daquele insight, começa a partir daquele pensamento que vem num movimento já de curar algo que precisa dessa transmutação. E isso vem da alma, isso vem da essência, ok? Então, a sua intuição diz, e aí os pensamentos começam a se alinhar em cima daquilo. Para saber o que fazer, nossa gente, meu Deus do céu, eu falo que é algo assim, é lindo, são as bênçãos de Deus mesmo, e para mim, o fato de todas as leituras, todas, gente, todas, acontecer esse tipo de revelação é só uma prova do teor do trabalho que eu entrego para vocês, com tanta veracidade, com tanto amor, com tanto carinho, sabe, o melhor de mim, porque toda vez que eu venho fazer uma leitura para vocês, que eu sento à minha mesa para fazer a leitura, eu sempre procuro ser um pouquinho melhor do que eu fui antes. E isso é procurar, né, cada vez mais melhorar. Isso é autoestudo, como já dizia, né, o Aristóteles, é querer se aprimorar cada vez mais. Então, é esse tipo de prova do divino aqui para mim que realmente me faz, né, me apaixonar todas as vezes, né, por esse trabalho, pelas bênçãos do divino e pela vossa audiência. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu só tenho que agradecer. Olha o que veio aqui. Olha o que veio aqui. Para saber o que fazer a seguir, gente do céu. Confie e ouça os sinais que são mandados através do seu traje terráqueo espacial, através, né, de uma orientação elevada. Lembra do que eu falei das placas na estrada, que eu falei? Estejam atentos aos sinais. Então, estejam atentos a estes sinais. Se, por exemplo, você olha e você fala assim, nossa, mas a leitura parece que é uma leitura particular. E quantos de vocês não escrevem isso? Gente, eu super acredito. Por quê? Porque o divino, a gente faz essa ponte, tudo é energia, e a gente faz essa ponte através da energia, da vibração. Portanto, a gente vai se afinizar a energias que são afins daquela às quais nós estamos vibrando. Então, se você está numa vibração de mudança e de querer entender o que está acontecendo, o universo vai trazer para você não só a minha leitura, por exemplo, que é uma leitura que vem para que a gente possa entender o nosso interior, mergulhar nas profundezas do nosso ser, porque de nada adianta a gente saber o que vai acontecer se a gente não sabe sobre o que nós somos, né? Se nós não nos conhecemos, só fica ainda mais confuso o cenário, né? Então, assim,
Se isso acontece, de repente você pega um livro, aparece um vídeo, aparece um documentário, alguma coisa assim, você fala assim, não é possível, né? Não foi só uma vez, foram 2, 3, 4, falou, peraí, né? Então estejam atentos aos sinais, ouça o que é a sua intuição. E o que é a sua intuição? É a voz do seu coração, é a voz do templo sagrado do seu coração, e ela urge nesse sentido de expandir, de saber que você pode ser tão mais e de viver tão melhor e se permitir ficar da forma como está, isso é extremamente nocivo. Veja, eu não estou dizendo, gente, que é para você, então sai do trabalho, termine o relacionamento, de maneira alguma, né? De maneira alguma. Porque eu sempre falo isso para vocês e sempre tem aqui na descrição dos vídeos, pense, não seja pensado. Mas o que levanto para vocês é sobre essa avaliação dos cenários e se você quer a mudança, como que você promove essa mudança? Que não é de forma passional. Aquilo que eu falei, não perca a cabeça, né? Porque do jeito que tá aqui, é aquela gota d'água que, né? Vira assim uma coisa doida. Então, assim, é não deixar que isso aconteça, é controlar, controlar e controlar. Ai, Anne, mas eu já controlei tanto. Já controlou tanto, dá para controlar um pouquinho mais. Cabeça, não perde, não perde, porque tá tudo muito estruturado para você seguir na direção de coisas melhores. Tá bom, meus queridos? E olha, essa carta vem para confirmar e, inclusive, ela traz a energia do número 11. O número 11 é um número mestre, tá? Então, assim, aliás, 2 vezes, né? Na verdade, gente, o que é isso? Para tudo. 3 vezes. 47 vai dar 11. 38 vai dar 11 também. Meu Deus! E aí, olha só que lindo que fica isso, né? Por quê? Porque nós temos o 11, que é um número mestre. Dá uma olhadinha depois, gente, pesquisa sobre a numerologia, o significado do número 11, tá? O número 11, o número 22, dá uma olhadinha. E o número 11, ele faz essa conexão com a energia de Lord Melquisedeque, uma energia de chama violeta, mestre São Germain. Então, é sim sobre a saída, e aqui é sobre a ruptura de uma situação, de um cenário que não estava legal, que não estava indo bem, que estava pesado, energeticamente falando, cansaço aparente, o desgaste mental, desgaste emocional aparentes, ok? Para fluir na direção de um lugar de muito mais movimento. Estava truncado, agora começa a fluir. E muitos de vocês já vão perceber porque a leitura ela pode vir, como é uma leitura geral, ela pode vir de repente para o que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Então, para aqueles de vocês que já estão nesse processo da transformação, vocês já vão perceber realmente, ou já estão percebendo, né, esse ritmo. E até uma coisa, de repente estava tudo parado, estagnado, agora as coisas estão fluindo de uma forma muito dinâmica, sabe? Não só sobre a questão dos sinais, mas sobre a questão dos encontros, sobre tudo estar muito perfeito, sabe? Pessoas, situações, na hora certa, no lugar certo, entende? Tudo de forma muito perfeita. E aqui, quando eu faço a união das 3 cartas, as 3 vibrando, gente, o que é isso? As 3 vibrando na redução da energia do número 11, a gente chega no número 33, a idade de Cristo. Então, olha que linda essa energia. A energia realmente de se conectar com o seu potencial, com a sua força espiritual, a força de quem você verdadeiramente é. E que não deve ficar nas mãos de ninguém. Ou ficando nas mãos, entre aspas, né, através das emoções, através dos pensamentos que não saem daquele cenário, por exemplo, né? Às vezes a gente pensa que a gente está livre, mas não, emocionalmente a gente está ali na mão da pessoa, mentalmente a gente está ali na mão da pessoa, né?
Então, ter ventos de mudança, grandes ventos de mudança estão adiante, guiando você. Olha isso, eu vou ter que mostrar uma carta aqui para vocês, guiando você numa direção completamente nova. Não tema, permita-se ser levado, levada por esta brisa com facilidade, com harmonia. Perfeito, não há o medo da mudança. Por quê? Você já queria esse novo. É claro que quando a gente vai sair de uma estrutura no qual nós estamos muito arraigados, o novo sempre assusta, é isso que essa carta traz. O novo sempre nos traz esse friozinho, né? Esse friozinho na barriga de, ih, caramba, e agora, né? Aqui onde eu estou, tá tudo tão bem acomodadinho, tá tudo tão direitinho, então eu vou ficando. E isso, gente, é às vezes complicado, porque a gente vai se diminuindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo, e aí é aquilo que eu falei, o bloco, é bloco em cima de bloco. É bloco em cima de bloco, entende? E aí para mudar, às vezes é muito difícil, porque foram anos e anos daquela forma, né? Mas aqui vocês já queriam isso. Então não há nada o que temer, é simplesmente viver. Até rimou, né? É exatamente isso. Então, grandes ventos e tempos aqui também eu vou colocar para vocês, estão adiante guiando você numa direção completamente nova, e eu digo para vocês, nova e melhor. E as cartas sintonizam aqui, né? Gente, vocês não têm noção, olha isso. O desenho que tem aqui é o mesmo desenho que tem aqui. Olha. São como folhinhas. Olha, gente, que lindo. Eu nunca tinha visto isso, que coisa linda. Olha, é muito perfeito, né? Que lindo. Eu falo para vocês que as cartas se conectam, um é um deck de oráculo, aqui é um deck de tarô. É maravilhoso, só tenho que agradecer. Não tema, permita-se ser guiada, ser guiado por esta brisa suave, né? Então vamos fazer um mantra muito legal, utilizando essa carta como base. Vamos fazer este mantra dizendo as seguintes palavras: eu sou guiada ou guiado numa nova direção. Eu sou guiada ou guiado, né? Você escreve da forma como você desejar, para uma nova e melhor, vamos colocar e melhor direção. Vou fazer mais uma vez completinho. Eu sou guiada para uma nova e melhor direção. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Afirme isso exatamente nessa confiança, nessa certeza de tempos melhores, dessa ação do divino, de que quando a gente sintoniza nessa energia de alinhamento com a nossa verdade, com a nossa autenticidade, com o nosso poder pessoal, tudo vai se encaixando e a gente vai percebendo que, na verdade, nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre sendo amparados, estamos sendo guiados por estes ventos maravilhosos. E é por isso que eu sempre falo para vocês, né, que a leitura possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, meus queridos, e sempre muita, muita, muita inspiração. Tá bom, meus queridos? Esse é sempre o meu desejo, de que as leituras sempre possam chegar para vocês desta forma branda e que possa fazer você refletir sobre a sua vida, sobre a marcha da sua vida. Tá bom, meus queridos? Que lindo! Vamos lá. Se rendendo. Dance com aquilo que é ao invés do que não é. Essa carta é muito legal. Tire o maior proveito da situação. Perfeito. Então essa carta vale para aquele questionamento quando eu estava dizendo: ai, Anne, mas por que eu me permiti ficar ali naquela situação, viver ali aquele relacionamento? Por que eu me permiti carregar tanto? Me distanciar tanto dos meus planos, dos meus projetos? Por que me preocupei tanto? Por que fiquei triste? Por que fiquei nesse vórtex negativo?
Por que me permitir ficar borocochô, né? Porque fazia parte daquela consciência. O mais importante é que você tentou. E tá tudo bem. Você tentou, você acreditou que aquele trabalho ia ser diferente, você acreditou que aquele relacionamento ia ser diferente, você depositou suas fichas, você acreditou, pim, colocou crédito. Tudo bem. Hoje você percebeu que realmente, olha, não dá mais para continuar. Entende? Então, assim, isso vale muito para trazer essa paz no nosso coração, de dançar com aquilo que a gente tem, que é aquilo que eu falo para vocês. Bora fazer a limonada com o limão que a gente tem ali disponível. Só que, eventualmente, chega um determinado momento em que a gente se depara com a nossa essência e aí a gente fala assim, opa, eu já fiz o que eu podia. Eu já peguei aquela metade daquele limão que eu já tinha usado a raspa para fazer a torta de limão. Aí sobrou aquela metadinha. Até uma vez eu dei esse exemplo. Aí uma das queridas aqui do canal escreveu assim: faz uma caipirinha. E eu já fiz a caipirinha, eu já não tenho mais limão para fazer. E aí? Entende? Então, assim, acabaram-se os esforços, já estão, sabe? Já se esgotaram. Então é chegado o momento de, né? Você já se rendeu àquele momento. E aí, falando sobre se render, aqui também vem sobre se render a essa nova fase. Tá? Então essa carta ela traz duas mensagens muito importantes, né? De se render a este novo momento, a esta nova fase. Tá bom, meus queridos? Linda essa mensagem para vocês. Eu vou tirar uma mensagem com esse deck de Arcanjo Metatron, mas antes eu quero tirar uma mensagem dessa carta aqui na versão tirar uma mensagem, não, eu quero mostrar para vocês. Muitos de vocês perguntam, Anne, que deck é esse que você está utilizando? Gente, todo o material que eu utilizo, absolutamente todo o material, vocês encontram lá no site. Os que eu estou utilizando especialmente nessa leitura também tem no site, mas se você quer saber exatamente qual é, tem o link aqui na descrição do vídeo de cada deck, onde eu adquiri, você pode adquirir também, e fixado no primeiro comentário aqui embaixo, tá bom? Tudo sempre direitinho para vocês, tá? Pronto, achei a carta. Esse deck aqui, ele é a arte, ele vem com a arte, né? Ele contempla a arte de Pamela Colman, e aqui ele traz tons, né? Ele traz tons mais... uma paleta mais sutil, uma paleta menos saturada, digamos assim. Então muitos de vocês perguntam, Anne, que deck é esse, tá? Ele é um Rider-Waite-Smith, mas ele é uma versão diferente. Eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês, tá bom? Também na listinha dos decks que eu utilizei. Essa carta aqui, eu quero mostrar porque é essa carta aqui, tá, gente? É um 6 de espadas, representado de formas diferentes, tá? Então aqui eu quero mostrar para vocês, porque aqui tem o barco, e me chamou muito, quando eu li, eu trouxe a imagem, e aí, né, não dá para mostrar o que tá na minha cabeça, eu tenho que mostrar para vocês, e como eu faço tudo muito direitinho, então bora pegar a carta para mostrar. Então olha só que lindo, né? Você está sendo conduzido por esta brisa, né, com facilidade. Então olha só que lindo, como se você realmente estivesse fluindo neste novo caminho, neste novo direcionamento, como eu falei, na direção do melhor, tá? E aqui também com essa borboleta me traz essa abertura, me traz aqui a borboleta representando a energia da transformação, da transmutação. Então a transmutação até a conexão com a energia do 11, a transmutação de um cenário que não estava bom num cenário de muita expressividade, de ganho de poder também, poder pessoal aqui, autoridade, falando também sobre energia, sobre Chacha, né? Então aqui também é sobre o Chacha para vocês, tá bom, meus queridos? Porque o Chacha tinha ido dar uma volta, né? E não tinha voltado. Então aqui a gente tem o surgimento do Chacha novamente. O que é esse Chacha, né? É o Chi, é o Prana, energia divina e de vida. É a nossa energia,
a nossa força vital, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Eu tinha que mostrar para vocês, porque na hora que eu li, nossa, veio muito a imagem aqui do barco. Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Uma mensagem, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Escorpião, de Arcanjo Metatron. Então, como eu havia falado para vocês, energia aqui de prosperidade, de abundância, veio 2 vezes a energia do número 8 para vocês aqui. Não, 3 vezes. Gente, olha isso, 3 vezes o número 11, que deu 33, a energia da frequência crística, que é a frequência que eu trabalho com vocês, ok? Que eu sempre trabalho dentro desse raio de luz, as bênçãos da luz crística de ouro. Então veio 3 vezes essa energia e aqui veio 3 vezes a energia do número 8. Olha que lindo, que maravilha. E aí 3 vezes o número 8 vai dar o 24, que é o 6, que é a energia que abre a vossa leitura. Olha que perfeição, que coisa linda. E é exatamente mostrando, né, sobre esse equilíbrio de forças que já estava uma verdadeira lambança, como eu tinha falado, né? A gente vai somatizando, tá? Então eu sei que é realmente um novo caminho na direção do melhor, tá bom, meus queridos? Que lindo. Uma mensagem de Arcanjo Metatron, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Escorpião, fundo do deck. Olha, meu Deus, nossa senhora. Olha, que lindo, eu falei do amarelo. Ah, que lindo. Vou pegar também para vocês. E aqui, gente, nós temos também energia de números mágicos, tá? Que confirma ainda mais para mim. Então, a frequência de números mágicos que conectam vocês realmente na vida dos vossos sonhos, na vida dos vossos ideais, dos anseios, dos desígnios do vosso sagrado coração. Então, assim, tá muito perfeito, tá? Lindo esse amarelo para vocês, adorei. Vamos lá, o que que veio aqui? Gente, vocês não têm noção do que veio. Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu tô emocionadíssima. Gente, eu falo, não é lindo? Olha isso! Gente! Meu Deus, eu tô em estado de graça com essa leitura de vocês. Bom, é assim, né? É muito da energia também do grupo, nós estamos conectados, vocês sabem disso, né? Então, assim, as vossas leituras, gente, eu vou falar. As vossas leituras são sempre muito bonitas, mas esse ano, as leituras de Escorpião, quem já vem acompanhando o canal, realmente as leituras para o vosso signo estão assim num nível de profundidade, de prosperidade, de autoestudo que tá assim, e as sincronicidades estão vindo de forma abissal. Então, assim, é realmente de encher os olhos. Essa carta é um show de fofurice. Quem me acompanha sabe o quanto eu amo pássaros, né? Eu amo pássaros. Então, assim, olha isso aqui. É uma obra de arte, né? E o que a mensagem trouxe é um caso à parte aqui. Meu Deus do céu, eu vou começar com essa carta aqui que tá demais. Eu tô super emocionada, super. Eu falo, quem fica até o final colhe o néctar. E é de fato, tá? É de fato. Bom, vamos lá. Número 1. Olha isso, número 1. Então, limpou, purificou, bora lá começar de novo? Bora começar uma nova fase? Perfeito. Amarelo, alegria e felicidade. E olha as borboletas aqui de fundo. Então, assim, essa carta conecta realmente a esse novo momento. Aqui uma energia de vitalidade para vocês, sincronicidades, oportunidades, bons tempos, boas novas, coisas boas chegando para vocês, mas porque vocês sintonizaram dentro dessa energia, né? Cortaram com aquela frequência que não estava legal. Então aqui trazendo também o brilho novamente, como eu acabei de falar, do Chacha. Então ativação também de plexo solar acontecendo aqui para vocês, tá? Então existe
essa renovação energética, digamos assim, e um momento aqui que marca realmente alegria e felicidade. Óbvio, né? Aquilo que eu tinha falado, quando eu estou bem, tudo está bem. E o contrário também, quando eu não estou bem, nada vai bem. É meio óbvio isso, né? Então aqui marcando esse momento de boas novas, de coisas boas, de pessoas novas, encontros novos, relacionamentos saudáveis, né? Aquela paz dentro de você florescendo. Perfeito, adorei essa energia. Aqui, número 23, que se transforma na energia do 5. Gente, tem muita sincronicidade com a energia do ano. E se você quer entender por que eu falo do 5, por que eu falo do 2, por que eu falo, né, de certos números que tem a ver com a energia do nosso ano de 2025, dá uma olhadinha na leitura anual. Eu expliquei tudo isso lá para vocês, tá? E tá muito perfeito. Aproveita e maratona, vai ser muito importante, tá? Aqui, energia do Yin e do Yang e falando sobre a dualidade, o equilíbrio necessário. Olha só o que eu falei, né? Então, assim, é aquele momento em que não tava legal, né? Tava um grande desequilíbrio. Então, assim, é chegado o momento de, olha, aqui essa energia, né, em punhos. Então, assim, definir seu espaço, definir muito daquela frase que tem num oráculo que eu uso com vocês, é a sua vida. Não deixe que ninguém a viva por você. É o bem mais precioso que a gente tem. Por isso que eu faço um mantra começando por eu celebro a minha vida. A existência que me foi dada. Depois das conquistas, ok? Depois das conquistas, mas primeiro o espírito da gratidão. O espírito da gratidão. Tá? Inclusive, né, eu tenho que deixar direitinho para vocês. Por quê? Porque o mantra, esse mantra, tem a explicação lá no site e eu super recomendo que você veja, porque é para ser feito de manhã, tá bom, meus queridos? Se eu não falei antes, tem que ser feito de manhã, tá? O ideal é que você faça de manhã, já abre o seu dia trazendo esse equilíbrio, tá? Promovendo essa união de forças, a integralidade, a unicidade, tá bom, meus queridos? E aqui falando também, né, sobre o desequilíbrio que fica daquilo que eu falei, o nosso corpo mental em descompasso com o nosso corpo emocional. E aí a lambança é certa, né? E aí, gente, olha só que interessante, 23 e aqui 50, então ambos na sintonia do número 5. A leitura termina com a carta de número 10, 5 e 5, 10. Olha isso. Bom, primeira sincronicidade, né, de muitas que já vieram. Aqui, segundo ponto, os pripos, os pássaros, que são aqueles que trazem as energias das boas novas sempre que eles vêm na leitura. Eles são seres ascensionados, eles já estão vibrando numa outra energia, eles já têm eles já ascensionaram, ponto, né? Então, assim, eles estão aqui como um brinde, um brinde do magnífico para nós, né? Então, assim, eles entendem a linguagem da nossa Mãe Terra, eles sentem o pulso, a batida da nossa Mãe Terra, do espírito do nosso planeta, porque sim, o nosso planeta tem alma, ok? Tem essência, tem vida, então eles escutam a sua voz e se comunicam com a Mãe Terra. Tanto é verdade que quem convive em lugar que tem pássaros ou cria pássaros, enfim, vê que eles saúdam o dia e saúdam o entardecer, o final do dia. É maravilhoso, é um presente realmente. E aqui, gente, agora, sempre que eles vêm numa leitura da minha mesa, eles vêm trazendo realmente uma energia de frequências positivas, de bons tempos, de bons ares e tempos de mudança, mas sempre na direção do melhor. Tá confirmadíssimo aqui para mim. E olha a mensagem: sinais. Sinais, gente, meu Deus do céu, essa carta falou sobre sinais e eu já tinha falado no decorrer da leitura para vocês estarem atentos aos sinais. Até usei o exemplo de que quando a gente está numa estrada, numa rodovia, a gente vê ali a placa e fala, opa, estou indo para o lugar certo, né? E aqui, olha só que lindo, do espírito com amor. Então, da alma, ou do divino, ou, né, de todas as forças que
estão protegendo, estão amparando você com amor. Então, gente, é uma mensagem elevada, é uma mensagem repleta de força espiritual, que não é sobre a força bruta, mas é sobre, né, o pior que a gente pode ser. Não, não. É sobre a força da nossa essência, da nossa alma, que prevalece mediante, né, todas as adversidades, porque ser o nosso pior, né, a nossa pior faceta é sempre o mais fácil, né? Então, dominar as nossas feras internas, né, esse é um grande exercício, esse é um grande aprendizado que vem através, né, do nosso ego. Então, dominar o nosso ego, entender tudo que está acontecendo, o exercício da sabedoria. É muito mais fácil a gente sair jogando tudo pro alto e ficar, né, às vezes colocando a culpa nos outros. Não, o mais desafiador é assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas, pelos nossos próprios atos, as nossas próprias escolhas. E assim são vocês, de uma maturidade, de uma inteligência emocional, mental, que é um verdadeiro show, uma verdadeira aula de vida, tá bom, meus queridos? Então, essa carta é um elixir, é um mimo do Espírito com amor para vocês. Estejam atentos aos sinais, e as penas que estão aqui, gente, também estão aqui. Olha, tem penas, aqui tem uma pena passando, tem folhas, assim como a carta que estava aqui também. Então, assim, é muita, muita, muita sincronicidade. E eu vou finalizar a vossa leitura com esse, eu já coloco aqui arrumadinho para vocês, com esse deck que traz mensagens da nossa alma. Quais são os sussurros da alma dos queridos regidos sob o signo de Escorpião, nessa leitura profunda, de uma profundidade muito, muito, muito valiosa, tocante, emocionante. Eu tô super emocionada. Eu espero que esta mensagem possa estar também tocando o seu íntimo, o seu coração, ajudando, contribuindo positivamente. Essa é a minha missão, meus queridos. Eu fico muito feliz de poder ajudar, de poder contribuir, que seja com um sorriso. Vamos lá. Sussurros da alma dos queridos regidos sob o signo de Escorpião, para a gente finalizar essa leitura magnífica. Eu vou deixar a minha pirâmide aqui, porque eu quero colocar as cartas aqui em cima para vocês. Aquele momento em que eu deixo tudo arrumadinho, pronto. Vamos lá? Olha, gente, meu Deus. Equilíbrio, tá? E aqui a abelha, de novo, né? E aqui me trazendo esse esforço contínuo de seguir na direção do melhor, né? As abelhas, elas trabalham muito, né? Elas têm o seu trabalho, então o trabalho de se descobrir, o trabalho de dedicar-se é o maior que pode ser. Então, se a gente não tem tempo de investir na nossa própria vida, na nossa própria pessoa, nossa, tá muito trocado isso, né? Tá muito trocado. Então, é sobre isso, é sobre encontrar com o seu equilíbrio, com a sua essência, a dualidade, o equilíbrio é necessário e tá aqui. Então, todo esse novo momento, toda essa nova vida que está sendo alicerçada vem de encontro a essa necessidade de equilibrar áreas da vida que não estavam em equilíbrio. E essa carta, ela traz o Ouroboros, o ciclo de repetição infinita, que se a gente não corta isso, se a gente não rompe com isso, a vida fica sempre igual. Os sinais aparecem,
As coisas, o divino está sempre ali, eu sempre falo para vocês que o divino está sempre ali se comunicando conosco. Então existem inúmeras demonstrações, mas a gente fica mordendo ali, né? Assim como a serpente fica mordendo a própria cauda o tempo todo e não sai do lugar e a jornada fica repetitiva. E às vezes são ciclos infinitos assim, né? Então o que vocês estão fazendo é cortando com esse ciclo repetitivo, maçante, né? E seguindo realmente numa nova jornada com muito mais equilíbrio. Tá bom, meus queridos? Com muito mais equilíbrio, com muito mais alegria, com muito mais satisfação. Nossa, muito melhor. Muito melhor. Tô muito feliz com essa leitura para vocês, uma leitura repleta de sincronicidades, de mensagens abençoadas. E é como eu falei, eu espero do fundo do meu coração, Escorpião, que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, meus queridos, fé renovada e sempre muita inspiração. Lembra sempre que você é o autor da sua história, você é mestre do seu destino, portanto a jornada é feita por você. Aquela frase de William Shakespeare que diz: o destino não está nas estrelas, o destino está nas nossas mãos. Tá bom, meus queridos? Escolhas assertivas nos levam a um caminho assertivo, portanto escolha com sabedoria. Tá bom, meus queridos? Yes! Escorpião, eu só tenho que agradecer por essa leitura, a Deus e a cada um de vocês. Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a conhecer o nosso site, visite o nosso site, tá aqui na descrição do vídeo, tem o link e tá fixado também aqui embaixo, no primeiro comentário. E aparece agora para vocês o endereço, é www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Tá bom, meus queridos? Nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos. Yes! E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo a você, Escorpião, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você, Escorpião, na sua próxima leitura. Até breve. Tchau, tchau!